APIs, ou Interface de Programação para Aplicações, é uma ferramenta de software que é utilizada para conectar dois sistemas diferentes e pode ser utilizada para muitos fins diferentes, incluindo solicitar dados específicos ou realizar serviços. Mas talvez você, como um estudante de programação, já saiba o que é uma API, mas talvez você não saiba como usar uma API. E é isso que esse vídeo vai responder. Para a gente entender como usar uma API, primeiramente a gente precisa entender o que é um endpoint. Um endpoint é uma abertura que a API abre para fazer requisições HTTP. E por falar em HTTP, toda comunicação na internet é feita por meio de requisições HTTP, que é um protocolo de mensagens. Ele define regras e métodos de como você deve se comunicar com outros dispositivos, outros sistemas. Uma forma muito interessante de se entender os endpoints é como uma estação de correio. No endpoint, você pode fazer uma operação para criar um registro num banco de dados. E da mesma forma, uma estação de correio, você pode enviar uma encomenda para outra pessoa ou caixa postal. Mas claro que estações de correio não se limitam apenas a enviar coisas, você também pode receber. E da mesma forma, em endpoints, você pode fazer operações de GET. Então agora que a gente entende mais a fundo o que é um endpoint, vamos voltar a falar sobre o HTTP. Toda vez que você faz uma comunicação utilizando HTTP, você está enviando uma mensagem HTTP, que assim como uma carta de verdade, possui uma certa anatomia, contendo o body, o corpo da mensagem, o head, o cabeçalho da mensagem e os parâmetros da mensagem. O header, ou seja, o cabeçalho da mensagem, é onde você vai enviar os metadados da mensagem. Já o body, corpo da mensagem, é onde a gente vai enviar os dados que a gente está enviando. Se a gente tem uma API e cria um registro no banco de dados, no corpo da mensagem, a gente deve enviar os exatos mesmos dados que a gente precisa para criar aquele objeto no banco de dados. E por último, os parâmetros, esses são enviados no URL da mensagem. Sabe quando você está no Google e pesquisa alguma coisa, mas então decide clicar no URL e tem aquele Qzinho com sinal de equação? Aqui dali é um exemplo de parâmetro de uma mensagem HTTP. Nesse caso, o Q significa query, ou pesquisa em inglês. Mas claro que esse não é o único tipo de parâmetro que uma mensagem HTTP pode ter, já que muitas APIs você precisa ter uma key, uma chave para usar elas. E uma das formas de usar essa chave é colocando os parâmetros da mensagem, ou seja, no URL. E outro exemplo envolvendo o Google é que no YouTube o URL vai ter um V, que é o ID do vídeo que você está assistindo agora. Tá bom, beleza, mas como é que eu uso essas mensagens HTTP para me comunicar com uma API? Bem, para você enviar uma mensagem HTTP, primeiramente você precisa de uma ferramenta para enviar essa mensagem. Você pode usar ferramentas gráficas como Postman ou Insomnia, ou então você pode usar ferramentas de linha de comando como curl. Ou se você é bom no código, você também pode fazer um programa que envia mensagens HTTP. Dado que agora você sabe como enviar mensagem, agora você precisa saber que tipo de mensagem você pode enviar. E para isso, a gente precisa entender os métodos HTTP. Mas claro que existem muitos métodos, então não vou poder falar de todos eles aqui. Mas eu vou estar falando dos principais, que são o GET, o POST, o PUT e o DELETE. O GET, para conseguir um dado, tipo algum dado em um banco de dados ou algo do tipo. O POST é para criar um objeto novo ou criar alguma coisa, geralmente num banco de dados. O PUT é para você criar alguma coisa ou atualizar se ela já existe. E o DELETE é bastante intuitivo, você deleta alguma coisa, e é isso. E depois de fazer uma requisição HTTP para mexer em um arquivo, conseguir um dado ou mexer num banco de dados, você vai receber uma resposta que cai em certas categorias, que são a série 2x, 3x, 4x e a 5x. O número 200 significa que deu tudo certo na requisição. Já o 201 significa que o dado foi criado. Já a série 3x significa que o arquivo ou o dado que você está procurando, ele não existe, ou então foi movido. Já a série 4x significa que o cliente, a pessoa que está fazendo a requisição HTTP, acabou cometendo algum erro. Algum erro de senha, ou tentar acessar um endpoint que não existe, ou então acessar um endpoint que ele não é autorizado a acessar. E por fim, a série 5x significa que deu algum erro com o servidor. Seja porque demorou tempo demais para o servidor responder, ou porque o servidor não está respondendo. Agora que a gente já sabe o que é uma API e como que usa uma API, vamos falar sobre APIs públicas. APIs públicas é toda API que está disponível para você usar, geralmente sem nenhum tipo de autenticação ou chave de API. Esse tipo de API engloba coisas como a API do YouTube, do Reddit, do GitHub, do PayPal, da Brasil API, entre muitas outras APIs. APIs privadas são ferramentas internas de uma empresa, geralmente para coisas como mexer com um banco de dados. Algumas APIs públicas requerem que você use uma chave de API para você usar ela. Isso se chama autenticação e serve para ver se você realmente é quem você é. Tipo quando você usa sua senha para entrar na tua conta do Facebook ou sei lá. A forma como APIs utilizam de autorização e autenticação é com tokens, ou seja, objetos que você usa para mostrar sua autorização e autenticação ao servidor. E como o assunto de autenticação e autorização é importante para caso você queira fazer sua própria API, vamos falar sobre os tipos de autorização e autenticação. A começar pela senha, que apesar de parecer algo intuitivo de se usar quando você usa algum tipo de autenticação ou autorização, assim como tudo na programação, a forma mais intuitiva quase nunca é a melhor solução, já que o problema da senha é que ela pode ser facilmente interceptada
Uma forma mais utilizada para fazer autenticação e autorização são com chaves de API, em que um token é criado por um servidor e enviado para o cliente depois de uma requisição HTTP. E então, essa chave é enviada para cada requisição HTTP depois. Mas um problema desse método é que apesar dele deixar bem explícito o que você está autorizado a fazer, ele é difícil de usar em larga escala. E por conta disso, formas mais eficientes, práticas e seguras de se fazer autenticação e autorização foram criadas. Como é o caso do JWT, em que quando o cliente faz um login no servidor, o server cria um token contendo as informações do usuário e assina ele, uma chave. Então o server envia esse JWT para o cliente. E depois disso, toda requisição do cliente deve vir com esse token. Mas JWT serve para fazer autenticação. Já a parte da autorização é feita por sistemas como o Auth2. Sabe quando você está criando uma conta e tem a opção de fazer login com o Google? Aquilo é basicamente o Auth2, uma forma de autorização que se baseia em conseguir acesso a dados de terceiros com permissão. Em outras palavras, se você clica nesse botão e permite que o site ou o conteúdo que você está tentando acessar acesse sua conta do Google, eles podem ter acesso a alguns dados, como seu e-mail, seu nome e essas coisas. Mas uma vantagem desse tipo de autorização é que, primeiro, essa autorização pode ser revogada a qualquer momento. Segundo, se você criar uma chave para esse tipo de autorização, essa chave tem um tempo limite de quanto tempo ela pode ser usada. E terceiro, essas chaves limitam bem o tipo de permissão que você tem. E isso é tudo que você precisa saber para entender APIs. Claro que tem muitas outras coisas para falar, tipo como você vai fazer uma API, que uma das formas de fazer APIs é com frameworks como Spring Boot e FastAPI. Mas esse é um assunto que eu também estou estudando ainda. Mas no mais, se tiver alguma pergunta sobre o assunto, é só deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder da melhor maneira que eu puder. No mais, a gente se vê no próximo vídeo.